Olá, queridos amigos e irmãos do Comentário Bíblico, sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje nós estamos continuando o primeiro episódio do estudo da carta de Paulo aos Filipenses. Se você quiser acompanhar o primeiro episódio, caso você não tenha acompanhado, você pode vir aqui na descrição desse vídeo, que eu vou deixar todos os links aqui, tá bom? Hoje nós vamos continuar esse assunto tão importante dessa carta tão bonita e tão inspirada pelo Espírito Santo do apóstolo Paulo a essa igreja que ele tinha uma intimidade e uma proximidade muito grande, que era a igreja que estava na cidade de Filipos. No primeiro episódio nós falamos um pouquinho de como o apóstolo Paulo acabou conhecendo aqueles irmãos, na verdade como ele começou essa igreja e ganhando almas para Jesus ali, e como no decorrer nesses mais de 10 anos de distanciamento, de diferenciação entre o ano que ele fundou a igreja e o ano que ele escreveu a carta, estando preso em prisão domiciliar na cidade de Roma. Na primeira prisão, ele teve 2 prisões na cidade de Roma, a primeira prisão foi uma prisão domiciliar. Então, apesar de ele estar preso, ele ainda tinha a liberdade de receber todos os irmãos e todas as pessoas que iam visitá-lo e queriam vê-lo. Então ele tinha liberdade de ensinar a palavra de Deus e compartilhar o evangelho ali mesmo preso, tendo um guarda dentro da sua casa, né? Como era de costume a prisão domiciliar. E no primeiro episódio eu falei que eu ia citar os propósitos porque essa epístola foi escrita e acabei esquecendo, acabei mencionando sobre a história do apóstolo Paulo e acabei deixando para esse segundo episódio. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os propósitos, por que o apóstolo Paulo escreveu essa carta. Quero lembrá-los que essa carta é uma resposta à visita e o envio da igreja de Filipos, na verdade o envio de Epafrodito pela igreja de Filipos. Epafrodito era um obreiro local, um servo do Senhor, e a igreja de Filipos, quando ficou sabendo que o apóstolo Paulo, seu pai na fé, estava preso, ela se compadeceu e se juntou e levantou uma oferta para contribuir com um apóstolo do Senhor e colocou nas mãos de Epafrodito e enviou Epafrodito, não só para enviar essa oferta ao apóstolo Paulo em Roma, mas também para colocá-lo à disposição do apóstolo Paulo, servindo ali naquilo que fosse necessário. Então, em resposta a essa atitude, depois de algum tempo, o apóstolo Paulo escreve essa carta, põe nas mãos de Epafrodito e envia Epafrodito de volta para a cidade de Filipos para levar essa mensagem até aqueles irmãos. É importante frisar que a história diz que o apóstolo Paulo escreveu diversas epístolas, diversas cartas para a igreja de Filipos. Essa é uma delas que foi registrada, ou se não, tem outros que pensam que essa epístola nada mais é do que a junção de todas as cartas que o apóstolo Paulo enviou para aquela igreja. O fato é que essa epístola, nós sabemos que essa epístola é divinamente inspirada e tem mensagens do Espírito Santo de Deus e do próprio Deus para nós até os dias de hoje. E é isso que nós vamos ver. Então, como nós mencionamos, a epístola tem 2 temas centrais, que é o agradecimento e a alegria. E esse é o propósito inicial. Dos 5 propósitos, o primeiro propósito pelo qual essa epístola foi redigida e enviada é a agradecer. O apóstolo Paulo tinha um agradecimento muito grande para a igreja dos Filipenses, a igreja que estava na cidade de Filipos, e ele registrou isso logo no começo, no primeiro capítulo, dizendo: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria, oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Veja, o que demonstra que a igreja de Filipos estava junto com ele desde o começo, né? Desde o começo das suas jornadas. Na verdade, depois que eles foram ganhos para Jesus pelo apóstolo, né? Essa igreja nunca mais abandonou seu pai na fé. O que nos ensina isso? O primeiro propósito que a carta nos ensina é ser agradecidos. Nós precisamos ser agradecidos. Agradecidos a quem e por quê?
Agradecidos primeiramente a Deus, né? O dador da vida, aquele que nos deu a vida, aqueles que nos enviou o seu Filho amado Jesus Cristo, nos fornecendo a salvação pela fé, aquele que nos concedeu a fé, para que então nós pudéssemos crer no seu Filho e sermos salvos da condenação eterna, sendo justificados e regenerados pelo sangue de Jesus. Então nós temos que agradecer a Deus. Só da salvação isso já é motivo suficiente para nós agradecermos o resto da nossa vida. E não só agradecermos com os lábios, não só agradecermos em oração, mas termos uma atitude e uma vida que demonstra gratidão ao Senhor, né? Nós precisamos ser agradecidos. Outra coisa que nós precisamos ser agradecidos às pessoas. Todos nós, nenhum de nós somos ilhas, nós somos seres autônomos, seres autossuficientes, autoexistentes. Nós sempre dependemos de alguém. Conscientemente ou inconscientemente, nós somos fruto do trabalho, do esforço, do investimento ou da bondade de alguém e de algumas pessoas. Eu costumo dizer que nós somos casas que foram construídas através da doação de muitos tijolos, né? Você é a junção da contribuição de várias pessoas na sua vida, né? Várias pessoas que te influenciaram, que te ajudaram, que deram uma palavra de ânimo, uma palavra de consolo, talvez ajudaram com a companhia, ajudaram com abrindo portas para você quando você precisou, ou te ajudaram acreditando em você, acreditando no seu potencial, acreditando no seu caráter, acreditando na sua inocência. Então todos nós temos motivos de sobra para sermos agradecidos a alguém. Nós precisamos agradecer. E ser agradecido, o coração de uma pessoa agradecida é o coração de uma pessoa que sempre foca no lado certo, no lado bom das coisas, né? Tem gente que pode estar assistindo e nos acompanhando e talvez diga, eu não tenho motivos para agradecer. Eu tenho vivido uma fase tão desastrosa na minha vida que eu não vejo motivos para agradecer. Então nós precisamos vasculhar nossa mente, né, e começar a enxergar as coisas boas que têm acontecido, mesmo no meio do caos, mesmo no meio do deserto. Deus sempre nos dá um oásis, Deus sempre nos dá motivos para agradecê-lo, motivos para termos bênçãos para contar. A Bíblia nos aconselha a trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. Então, nós precisamos ter essa atitude agradecida e agradecermos a Deus e às pessoas. O segundo propósito que o apóstolo Paulo, pelo qual o apóstolo Paulo redigiu essa carta, é para dar um relatório àquela igreja das circunstâncias que lhe estavam acontecendo. O que nos demonstra uma humildade do apóstolo Paulo de compartilhar aquilo que estava acontecendo na sua trajetória de vida e na sua viagem, nas suas viagens missionárias, na sua missão, né? E por que eu quero ressaltar isso? Veja, eu falei que ele escreveu a epístola para dar um relatório das circunstâncias. Você sabe o significado da palavra circunstâncias? Circunstâncias são conjuntos de fatores que circulam alguém. Isso quer dizer o seguinte, existe o fato, existe a ocorrência, aquilo que acontece na nossa vida, mas em volta desse fato existem circunstâncias, existem coisas que estão acontecendo em volta dos fatos que acontecem na nossa vida, e normalmente, escute, as pessoas não ficam sabendo das circunstâncias. Elas ficam sabendo dos fatos, ficam sabendo do que aconteceu na sua vida, mas elas não sabem sob quais circunstâncias se passaram aquelas situações, né? E isso muda muito. Quando nós conhecemos as circunstâncias, nós nos tornamos mais compreensíveis com as pessoas, né? E nós só podemos conhecer as circunstâncias na vida de alguém quando nós nos importamos com elas. Quando nós nos aproximamos delas, quando nós desenvolvemos intimidade com essas pessoas, então nós começamos a conhecer as circunstâncias. Logo, nós conhecemos melhor os fatos, né? Quando nós conhecemos as circunstâncias e tomamos conhecimento delas, nós temos um conhecimento mais apurado, né? Mais verdadeiro dos fatos que acontecem. Então, o apóstolo Paulo escreveu para isso. E ele diz no versículo de número 12, né? Quero ainda, irmãos, cientificar-vos, ou fazer
conhecido a vocês, notório, de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, né? De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor pelas minhas algemas, ousaram falar mais destemidamente a palavra de Deus, ou com mais desassombro, com mais coragem. Paulo está falando, olha, eu quero que vocês saibam que as coisas que me têm acontecido, que coisas que têm acontecido? Lá na segunda carta aos Coríntios ele diz, né? Naufrágios 3 vezes, uma noite no abismo, enfim, grilhões, açoites, prisões, perseguições. O apóstolo Paulo foi mal interpretado muitas vezes, foi tido como tagarela, enfim, tantas circunstâncias, tantos sofrimentos, tantas lutas que o apóstolo passou. Mas veja que abordagem maravilhosa, que coração maravilhoso o apóstolo Paulo tinha. Porque ele tinha todos os argumentos do mundo para se tornar uma pessoa amargurada, né? Como pertencente à liderança judaica daquela época, antes de se converter, a serviço do Sinédrio, um homem importante, um homem educado, um homem culto, né? Aí, por causa do Evangelho, em vez de trazer bênçãos para ele, aparentemente trouxe só lutas, né? Mas ele olha para tudo isso e diz, eu quero que vocês saibam que tudo isso, as coisas que me têm acontecido, contribuíram para o progresso do Evangelho. Que coisa linda. O que nos mostra também a renúncia, a abnegação da vida do apóstolo Paulo. Porque se as coisas que ele passaram contribuíram para o progresso do Evangelho, isso nos denota que muitas vezes contribuíram para o retrocesso do seu conforto, o retrocesso do seu bem-estar. Ele não traz importância a isso. Ele diz o seguinte, se produziu progresso para o Evangelho, pouco importa se a mim foi um retrocesso. Então, muitas vezes, para realizar a vontade de Deus, a nossa vontade vai perder, né? Aqui, os nossos planos vão ser sacrificados, né? Então, muitas vezes, o que eu estou querendo dizer com isso às vezes, para o nosso bem-estar, nós sofremos desvantagens. Mas para a vontade de Deus na nossa vida, isso significa progresso. Então, circunstâncias que acontecem na nossa vida, que aparentemente são retrocesso, mas para o projeto de Deus na nossa vida, são um progresso. E o apóstolo Paulo nos deixa isso bem claro, graças a Deus por isso, por esse relato das circunstâncias. O que também nos motiva, sabendo que o apóstolo Paulo, se um homem de Deus desse passou essas dificuldades, sinal que nós também passaremos e conseguiríamos vencer em Jesus Cristo, né? E agora eu quero convidar você para assistir o próximo episódio dessa série.